Olá pessoal! Um pequeno recadinho aqui antes do vídeo começar, é que eu acabei esquecendo de ligar o meu microfone logo no início da gravação, e daí para não repetir a mesma conversa novamente, e daí fingir com a Fernandinha que a gente está falando aquilo pela primeira vez, eu preferi manter a gravação original e usar o áudio da câmera no começo, mas antes do primeiro tópico de verdade do vídeo começar, já tá o áudio funcionando normal, já tá tudo bonitinho, e daí vai até o final. O vídeo ficou muito legal, então eu peço aí só esse pouquinho de paciência nos primeiros minutos. Beleza? Tem umas gravações que são muito maravilhosas, essa foi uma delas. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, só que hoje, gente, hoje não é um vídeo qualquer. Hoje é um vídeo muito especial, que há tempos, sobre um tema que há tempos eu queria trazer por aqui, e daí que unindo o útil com mais do que agradável, hoje a gente vai aqui analisar o que mais mudou na música e na cultura pop do início dos anos 2000 pra cá. Ou melhor, como era a música e a cultura pop no início dos anos 2000 e como ela é agora. Mas para isso é óbvio que eu não vou vir aqui sozinho, porque esse é um tema que eu acho que muito melhor do que trazer fatos, até mesmo porque esses fatos podem ser subjetivos, dependendo da forma como cada um consumiu ou como cada um viveu aquele momento. O melhor mesmo é compartilhar isso com alguém que também viu tudo isso acontecer nessa era onde tudo parecia ser possível. E para isso eu trouxe aqui ela, que eu sei que vocês conhecem muito bem, que vocês amam tanto quanto eu, que há tempos vocês pediram pra gente fazer algo juntos, e hoje chegou o dia. Fernandinha Soares, seja muito mais que bem-vinda ao canal Anderson Vieira. Nossa, eu amo falar de mim em terceira pessoa, porque parece que é uma coisa tão distante. Amo! Ai, Anderson! Collab dos sonhos! Obrigada pelo convite, tô muito feliz e animada. Esse tema maravilhoso que você escolheu pra gente conversar hoje. Ai, finalmente acontecendo. A gente já tinha se encontrado algumas vezes em podcast e tudo mais, mas faltava algo visual pra galera ver a gente junto, né? Verdade, nossa, certeza. Tô super feliz. E quem sabe pessoalmente em 2022 a gente não se encontra pessoalmente mesmo, né? Pra ter uma foto vai também. Rolar. Vai rolar em 2022. Não, vai rolar, você vai ver. Então a gente separou aqui alguns tópicos que mostram bem esse contraste entre esses dois momentos. Afinal, são 20 anos de diferença, né? Então óbvio que muita coisa vai mudar. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue perceber bastante coisa similar, talvez até mais do que a gente imagina. A gente vai detalhar mais isso aí ao longo do vídeo, mas pra começar aqui, Fernandinha, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria saber de você, qual é aquela música que, quando toca, bate ali no teu pessoal, que vem aquele feeling, que desperta aquele sentimento de nossa, isso é muito anos 2000. Nossa, Anderson, difícil essa, porque assim, né? Eu vou até excluir tudo da Britney, porque eu já é atemporal na timeline da minha cabeça. Mas eu tenho uma assim que é Stars Are Blind, da Paris Hilton. Meu Deus! Eu amava! Eu lembro que era trilha sonora de uma novela da Globo, América, se não me engano. Essa música foi muito momento demais essa. Nossa, muito A bom. Paris foi muito perspicaz, tanto que foi um hit. Eu lembro que essa música foi um hit pra ela. Eu não tenho muitas assim, lembranças de posições, charts, assim, de cabeça, de cor, mas se eu não me engano, essa foi um top 20 pra ela. Foi tipo uma surpresa, o pessoal ficou assim, nossa, como foi esse hit todo? Nossa, então, eu nem lembro como foi nas paradas, mas eu lembro que assim, eu tinha tipo, eu e minhas amigas, a gente gravava CD, né? Eu também. E aí, era sempre, todos os CDs que eu gravava, tinha Stars Are Blind e músicas que me lembravam a Paris Hilton. E a gente escrevia tudo no CD Biatch, tal, porque era todo mundo viciado em Simple Life. Agora, assim, pra mim, eu também vou excluir alguns nomes, assim, que já são, assim, default quando a gente fala sobre anos 2000. E eu vou puxar aqui um ponto que pra mim era muito característico. Tipo, quando me perguntam, assim, algo que lembra muito, que é, assim, uma coisa estética dos anos 2000... A primeira coisa que me vem assim na cabeça é aquele dance bem eletrônico mesmo, aquela coisa bem farofada, bem planet pop, com um certo resquício ali do Eurodance dos anos 90. Amo. E assim, me pergunta assim, duas músicas que te levam direto para os anos 2000. One More Time, do Daft Punk, e L'amour toujours, do Gigi D'Agostino. Música essa que eu acredito que a maioria aí deve conhecer melhor por I'll Fly With You.
Eu também, por muitos anos, achava que o nome dessa música era I'll Fly With You. E daí do dia... Eu também! Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo achou que era isso o nome dela. Essa música é maravilhosa! Outro dia eu vi uma versão de violão... Outro dia, faz, sei lá, 20 anos, a louca. Houve uma versão de violão dela que não era aquelas versões de supermercado, sabe? Que fica tudo meio... Não, era uma versão muito boa. Eu falei, gente, essa música é realmente perfeita. É um clássico, é um clássico. Era muito momento. Tipo, a maioria desse pessoal, se a gente for parar pra olhar, teve 1, 2, 3 hits. A maioria era ali o One Hit Wonder. Mas quando eles se juntavam, quando você junta o que todo mundo ofereceu ali no comecinho, na virada do milênio, era um momento muito forte. Foi um momento muito forte. E assim, pra mim é muito característico do começo dos anos 2000. Mas bom, óbvio que não foi apenas isso que bombou nos anos 2000, e pra começar aqui a nossa pauta de verdade, vamos começar aqui por um momento que foi assim, muito forte ali na virada do milênio, que foi o auge do teen pop, que nos trouxe aí grandes estrelas, que são algumas das maiores que a gente tem até hoje. Óbvio, é aquilo, né? Se você for puxar os arquivos da Billboard, você vai notar que tinha muita coisa acontecendo. O rap estava muito em alta. Vou citar aqui só um exemplo. Nelly com Kelly Rowland e Dilemma. Nossa, essa música foi muito rude, envelheceu muito bem, envelheceu como vinho. Se toca Dilemma até hoje, ainda é hit em todo lugar. O R&B também estava muito em alta, a Lia, nossa, a Lia com Try Again, trilha sonora, quase que eu falava Quem Quer Ser um Milionário, trilha sonora de Romeu Tem Que Morrer. Foi o primeiro single número 1 da Lia, Try Again. Também tinha um rock que estava muito forte no mainstream também. Tinha Nickelback, tinha The Killers, tinha Coldplay. As bandas de new metal, né, também. Tudo surgindo ali pelo mesmo momento. Tinha muita coisa acontecendo. Mas pra fazer sentido aqui dentro dessa pauta, o teen pop, eu acho que ele faz um pouco mais de sentido, porque o rap não surgiu nos anos 2000, o R&B e o rock menos ainda. Mas quando você para pra olhar... Quando a gente fala de teen pop, a gente não tá falando só de jovens artistas em uma carreira musical. A gente tá falando de todo um comportamento, tá falando de todo um movimento, tá falando de uma verdadeira bolha gigante que explodiu ali na virada do milênio. Sim, eu acho que além dessa bolha que explodiu, né, não só eram artistas, a gente sabe, né, que eram artistas muito jovens, mas assim... muito jovens, né? Pessoas muito jovens atravessando uma fase super importante e emblemática da vida, só que sob o guarda-chuva de uma estrutura de popstar, né? Tanto que a gente sabe aí qual o desfecho que muitas pessoas tiveram, né? Todos os problemas, etc. Independente também do outro lado, né? De todo o dinheiro e toda a atenção e contribuição artística também, né? Que não é só drama também na vida das pessoas. Mas era uma coisa muito, muito controlada, né? A carreira de todo mundo e o jeito que as pessoas se comportavam, o tipo de declaração que elas tinham que dar, era tudo muito dentro de um caderninho, assim, né? É louco, né? Porque esse início aí dos anos 2000 veio de uma mudança muito forte que aconteceu na indústria nos anos 90, né? Com as bandas grunge. Então, o Nirvana, quando chegou, destronou o pop. Várias outras bandas vieram, né? Ali no encalço do Nirvana. O rock começou a bombar e vender horrores, como já tinha sido, né? Porque é tudo um grande ciclo na indústria, né? E aí depois dos anos 2000 voltou essa coisa do pop fortíssimo, tanto que o NSYNC fez a música Dirty Pop, né? Porque ninguém mais aguentava música pop e toda essa coisa manufactured em todos os lugares. Todo mundo assim, né? Falando da indústria, porque eu tava amando, várias pessoas estavam amando, vendendo pra caramba. Então, e depois isso foi se desenvolvendo numa coisa tão despersonalizada, assim, tão despersonalizante, que aí a Pink vai lá e faz Stupid Girls, né? Essa música pra criticar esse molde de todo mundo ter que ser igual. A Pink foi muito anti, né, esse modelo, assim, apesar de estar dentro dele também. Né? Porque tinha todo esse movimento, né, tipo... Quando se moldou, né? Quando veio Spice Girls no final dos anos 90, quando veio Backstreet Boys no final dos anos 90,
Quando a Britney e a Christina debutaram ali também no final dos anos 90, se criou a estética do teen pop. E daí foi ali sendo replicado por várias outras pessoas, foi fazendo muito sucesso, foi vendendo muito. E daí chega o momento em que precisa ter aqueles pontos que vêm em contracultura, né? O teen pop se tornou a cultura do momento. Aí depois você vai ter, obviamente, aqueles que vão vir em contracultura. Sabe o que eu penso? Até mesmo alguns casos do que era para ser o total oposto. Por exemplo, a gente falou sobre como os meninos tinham que se comportar, como as meninas tinham que se comportar, como todo mundo que estava ali tinha que se comportar, o que falar, o que cantar, o que dizer. Mas até mesmo quando vinha algo que era teoricamente o total oposto, como no caso do Tattoo. Por exemplo, pega o Tattoo em All the Things She Said com Britney com Baby One More Time e Christina Aguilera com Ginny Navarro. Era totalmente uma proposta assim, visual, estética e de comportamento totalmente diferente do delas. Só que daí, quando você passa um tempinho depois, você vai lá e descobre que aquilo também foi moldado. Que elas nem eram lésbicas de verdade. Não! Gente, então, a história é muito boa, né? De como tudo isso foi construído, né? E eu acho que agora também a gente vem de uma era comportamental onde a gente questiona todo o conservadorismo, né? Ainda bem e tal. Só que já tá voltando a calça ultra baixa, sabe? Exato. Por que vocês estão, millennials, preocupadas com a volta da calça baixa? Por que não volta só a calça baixa? Volta um monte de merda junto, sabe? Comportamental. Pra usar uma calça baixa, as pessoas vão querer perder peso. Pra perder peso, vai voltar toda essa paranoia dos anos 2000, assim. Então, tem que tomar cuidado pra que o ciclo não se repita, né, nessa maneira comportamental, assim. Mas a parte artística, por mais que as pessoas sejam machistas, né, porque normalmente teen pop é encabeçado pelas mulheres, e aí ninguém leva música pop a sério, né, coisa de menina, teve uma contribuição artística muito importante pro mundo, assim, né? Então as pessoas tinham muita... Se não fosse o teen pop, a gente não ia ter Britney hoje, a gente não ia ter Beyoncé, que surgiu ali com Destiny's Child também. Pois é. Olha aí, foi uma porta de entrada pra grandes pessoas. A Pink também tá aí até hoje. A Avril Lavigne, olha aí, foi muito importante pra muita gente. Assim, na época, o primeiro álbum, acho que o primeiro álbum de todo artista, eles mesmos falam depois, né, que, ok, a gente tinha que ter uma porta de entrada, a gente tinha que se encaixar de alguma forma. Até os que têm liberdade, a gente sabe que a gravadora ali vai escolher um single, vai escolher isso, vai escolher aquilo, e daí se tem muito disso, né? Mas é muito importante porque a partir do segundo álbum, do terceiro, as coisas vão mudando, né? Se a gente for puxar, por exemplo, o maior exemplo de artista moldado que a gente amava, os artistas da Disney. Quando veio ali, era assim, parecia assim ser em sequência. Eles tinham o mesmo tipo de som, porque assim, tirando da Disney, do segundo álbum da Christina, do segundo álbum da Christina Aguilera, o Stripped, você já via uma autoridade maior dela. A partir do segundo. Quando a Britney veio com I'm Slave For You, já foi ali uma loucura. Então, assim, ainda que, até mesmo na época em que elas estavam acontecendo, elas tinham técnicas vocais diferentes, tinham sonoridades diferentes, tinha um apelo diferente. Se a gente for falar das pop princesses, né? Britney Spears, Mandy Moore, Christina Aguilera e Jessica Simpson. A Mandy não fazia coreografia, porque coreografia era algo muito característico dos anos 2000 também. Mega! Ai, todo mundo tinha que ter backdancers atrás. Mas a Mandy, por exemplo, ela já não tinha esse lance de coreografia, era uma coisinha mais doce, mais fofa. Já a Britney já tinha as coreografias, a Aguilera arriscava mais em vocais, em baladas muito fortes. A Jessica Simpson ficava ali uma coisa no meio termo, né? Entre Britney e Christina. A coitada até falou que o Tommy Mottola moldou ela exatamente para ser a Britney Spears, uma imagem de Britney Spears com alcance vocal de uma Christina Aguilera. A coitada tava ali... Nossa, com uma pitadinha, um molhinho do country. Mas ainda assim você conseguia notar algumas diferenças entre elas. Na Disney era assim, em sequência. Total. Não vamos aqui fingir que não era, porque era o mesmo típico, era o típico pop rock que funcionava pra todo mundo na época. Era uma maquininha, né, Anderson? Era uma fórmula, era uma receita de bolo que eles tinham que seguir. E assim, por mais que uma tivesse uma carinha, né, Demi tinha sua carinha, Miley tinha sua carinha, Selena,
Por mais que cada pessoa tivesse seu aspecto, assim, né? A sua individualidade. Era tudo bem parecido. E hoje são 3 artistas completamente diferentes entre si, né? Assim, Exato. Cada uma encontrando sua voz, assim, muito louco. Exato. Algo que eu acho que pode se encaixar um pouco nisso que a gente está falando, porque eu acho que quando veio a internet, assim, a internet comercial, a internet acessível para todo mundo, meio que mudou muita coisa, meio que mudou tudo, né, praticamente. Tanto da forma de consumo de música, a forma como as músicas eram distribuídas, a forma como artistas conseguiam encontrar o seu caminho para formar o seu público, porque nem todo artista era aceito por uma gravadora. Tinha artista que não sabia nem como chegar em uma gravadora. Eu acho que até hoje ainda deve ter aquela pessoa que, como é que eu faço para enviar uma música, né, para um empresário? Como é que eu faço para mandar o meu material para que alguém me descubra? Hoje em dia o pessoal já talvez não ligue mais tanto para isso, porque tem aí 1000 formas de você expor o seu trabalho, de você apresentar o seu trabalho e ser descoberto. Mas eu acho que com a chegada da internet, além de criar todas essas pontes, criar todas essas formas de consumir música para o público e mostrar o seu trabalho para o artista, eu acho que a internet também ajudou a até a tirar um pouco a narrativa da mídia tradicional, porque daí veio os blogs, veio um Paris Hilton da vida, veio isso, veio aquilo, e daí já não dependia mais só do rádio, TV e impresso. O que tinha os seus dois lados, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no artista número 1 de 1999, o artista número 1 dos anos 2000, se você era o artista número 1 daquele período, todo mundo ia saber quem você era. A minha avó sabia quem era Britney Spears na época. Total! E hoje não, né? Tem uma pessoa, sei lá, com 30 milhões de seguidores, você fala, quem é essa pessoa? Exato. Então tinha os dois lados. De um lado era algo que controlava nesse aspecto da mídia, né? Nesse assunto da mídia. De um lado era algo que eles poderiam fazer o que quisesse com você. Você não tinha nem direito de resposta às vezes. Que era muito tenso, né? Justamente, tipo, você tinha zero controle sobre a sua narrativa, todas as fotos que tiravam, né, seja paparazzi, era tudo controlado. E aí, pensa, um Instagram vem, enfim, eu vou postar aqui, então, meu filho, e acabou. Você vai vender essa foto por $0. Exato. Né? Exato. Isso mudou muito, porque eu lembro o X-17 tinha, até hoje eles fazem isso, mas tinha muito vídeo de tudo que estava acontecendo com a celebridade o tempo inteiro. Entrou no carro, saiu do carro, comprou um energético, saiu, volta, entrou numa biblioteca, saiu, foi no médico, entrou no... Era tipo, eu ficava o dia inteiro vendo isso. Nossa, e tinha até aquela trend, né? Você trabalhou na Rolling Stone, né? Se eu não me engano. Eu não sei se você cobria esse tipo de coisa, mas provavelmente você viu isso acontecendo. Tinha toda a trend do veja tal pessoa sem maquiagem. Super! Tinha tudo isso. Nossa, hoje em dia o próprio artista liga lá, liga uma Doja Cat da vida, né, que é uma das mais da atualidade. Liga lá o Instagram dela, faz uma live sem maquiagem, não tá nem aí, não tem o que vender, não tem mais como comercializar em cima disso. Eu acho que o público também criou, a gente, né, a sociedade como um todo, aprendeu a enxergar eles de forma mais humana, porque assim, falando de mim, na minha época eu achava que Britney Spears era uma coisa assim que não era de carne e osso. Não tinha, essas pessoas não pareciam de verdade. É verdade. Era pesado, assim. Então, visualmente foi muito impactante também. Eles falam, gente, quem são essas pessoas? Elas são perfeitas, as pessoas eram perfeitas. Porque o máximo que a gente via de foto deles era revista. Lá no começo. Hoje em dia, não tem mais essa... Bom, um paparazzi, como é o nome daquele site que é muito bombado ainda? O TMZ? O TMZ ainda tem a sua relevância, ele ainda consegue os furos deles, mas é uma outra coisa, é um tempo que eu acho que ficou pra trás, isso eu acho que não funciona mais da mesma forma. Nossa, tomara, porque o que o Paris Hilton destruiu de celebridades, e assim, eu amava, isso que é o louco, eu amava. Esse é o problema, né? A gente consumia, a gente tem que colocar assim um pouco da nossa parcela de culpa nisso, porque se existia isso, é porque as pessoas queriam ver aquilo. Sim, e assim, muitas vezes ele tava destruindo o meu ídolo, mas eu achava que era só uma piada, que era só uma coisa engraçada, sabe? Eu não via aquilo como
um potencial destruidor da autoestima de uma pessoa Exato. que tá sendo bombardeada pela imprensa, sabe? Exato. Também é um consumo muito inconsciente. Isso eu acho que tomara, né, que não volte também em termos de comportamento dos anos 2000, que era terra de ninguém, né? A internet era tipo... Nossa. A gente até foi mais pra esse lado, mas dá pra ver que tudo isso veio com a internet, né? Com o consumo da internet, tipo... A gente até pulou um pouco, assim, como a música foi sendo disseminada, mas eu acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Todo mundo pega um Spotify aí hoje e tem um catálogo inteiro. Gente, na época, pra você ouvir o álbum, você ia ter que ir lá e comprar. Você tinha que... Até ali... Aqui no Brasil, eu acho, principalmente, até... Antes de 2001, 2002, era 1 hora pra baixar uma música. 1 hora eu tô sendo gentil, né? 1 hora eu acho que eu... Nossa. 1 hora eu acho que eu tô sendo gentil. Que ansiedade, né? Exato. Mas, assim, com a internet veio, assim, todo esse frisson que realmente mudou tudo. Mudou tudo e daí teve as suas fases, né? 1 hora a gente adorava consumir isso, aí depois a gente foi tomando consciência, tipo, gente, isso aqui não é legal. Isso aqui não tá certo. Não é legal fazer piada de uma pessoa só porque ela tá sem maquiagem. E daí os próprios artistas foram explanando isso, né? Foram mostrando, assim, um pouco das suas fragilidades e tudo mais que a gente falou agora há pouco, né? Que eles nem pareciam subhumanos, só que hoje eles se mostram mais. A gente tende a conhecer pelo menos um pouquinho mais do que eles querem mostrar. E valorizar isso também, né? Hoje é muito mais legal uma artista, eu acho, uma artista tipo a Doja Cat, que entra lá, tipo, não põe óculos em mim não, senão eu vou te bloquear. No TikTok, sabe? É engraçado, porque é uma coisa com a qual a gente se relaciona, né? Do que uma imagem perfeitamente curada, assim, né? Exato. Isso aqui. Eu acho mais legal. A gente consumiu tanto aquele formato, vamos dizer assim, engessado, pré-fabricado, que era ótimo, a gente amava, era o que era o momento, foi o que definiu. E assim, as coisas têm que partir de um ponto pra a partir dali evoluir. Não é que a gente esteja falando isso como uma crítica. Tem que nascer de algum canto e a partir dali vai tendo as suas evoluções, que se continuar na mesma coisa também não é muito interessante, né? Continuar sempre na mesma coisa. Então assim, teve ali o ponto de partida e daí foi evoluindo. Então acho que hoje em dia não dá certo, né? Tanto que a gente não vê mais tanto... A própria Disney não consegue mais emplacar os artistas como antes, né? A gente tem a Olivia Rodrigo atualmente, mas assim, eu tenho pra mim que a imagem dela é totalmente desvinculada. A Olivia Rodrigo, cantora, e a Olivia Rodrigo, atriz do High School Musical, The Musical, The Series. Total. Antes era tipo uma amálgama ali, né? Tipo, pluf, um blocão de coisas e era tudo. Tipo Hannah Montana, né? Era tudo. E quando eu penso na Olivia Rodrigo, eu até esqueço do High School Musical, The Musical, The Series. A gente pode conhecer ela sem precisar assistir. Eu, por exemplo, nunca assisti High School Musical, The Musical, The Series. Não. E sei que ela é o momento atualmente. Então. E o álbum desvinculado também da narrativa do personagem dela, né? Exato. Porque, nossa... Eu lembro como era louco antigamente, né? Tipo, eu lembro da Vanessa Hudgens precisando dar entrevista. Gente, eu e a Gabriela somos pessoas diferentes. A gente não tem a mesma personalidade, não somos a mesma pessoa, porque o pessoal associava. Tipo, isso em 2007, 2006, 2008. Olha aí, pra ver como não faz tanto tempo assim. O pessoal achava que a Vanessa Hudgens era a personagem do filme. Nossa, parece coisa dos anos 80, né? Que batiam no ator na rua, porque, você foi personagem, vilão, mas não, né? 2007 tava lá. Exato. Agora que a gente já falou sobre internet, que a gente já falou sobre como ela veio aí pra ajudar de uma certa forma, complicar de uma outra maneira e depois foi melhorando. Alguém que eu acho que no começo não soube lidar muito bem com isso foram as gravadoras, foram os empresários, porque veio aquela coisa, parecia que ia tirar todo o império da mão deles, né? Como é que a gente vai fazer? As músicas estão vazando, os artistas não precisam mais de gravadora, será que eles nunca mais vão precisar de gravadora? Veio tudo isso, mas isso me leva para uma perguntinha não, né? Um ponto também muito forte nos anos 2000, que era um pouco antes, para um artista ser lançado no mercado, ele tinha que ir lá fazer aquele processo, né? Ele tinha que saber como enviar uma fita para uma gravadora, como ter um contato com o empresário, fazer ele acreditar nela, investir, e daí vinha a divulgação, vinha o primeiro single, vinha o material, e daí torcer para que fosse sucesso. No começo dos anos 2000, eu acho que a gente teve um outro boom que mostrava
uma outra forma de colocar um artista no mercado. Que ele já chegasse pro público de uma forma que já tivesse um fandom ali pronto pra abraçar eles. Óbvio que aqui a gente tá falando dos reality shows que foi assim, o momento. Chegou um momento ali em meados dos anos 2000 que parecia que a música pop era feita só por artistas de reality shows. Nossa, total! E só se falava em volta disso, né? Mas foi uma grande sacada também, né? Porque eu fiquei pensando, né, enquanto você tava falando, que além da falta de controle desses empresários e tal, também começou a rolar a falta de controle do público. Então a pessoa não era moldada pela gravadora, tinha lá sua personalidade, seu jeitão, e as pessoas gostavam. Não tem muito que o empresário vai falar, não, isso não vende, já tá vendendo, né? Exato. E eu acho que o reality também tem essa pegada, né? Chega aí como você é, vamos ver o que tá... Vamos ver o que vai dar aí, o que vai sair disso, né? Óbvio que hoje a gente sabe que também era tudo muito controlado, que tinha todas as narrativas prontas pra vender, às vezes quem eles queriam, quem eles não queriam. Tem muita artista grande, né, que tentou, assim, que são hoje grandes nomes que foram rejeitados em reality shows. Por exemplo, a Bibi Rexha, se eu não me engano, ela tentou pro American Idol. Tem aí uma listinha bem grande. Aqui no canal já tem um vídeo sobre esse assunto, então dá uma passadinha lá que já tem uma listinha completa de grandes nomes que foram rejeitados em reality shows. Mas de American Idol, até mesmo aqui no Brasil, com Fama, que Fama era da Rede Globo, né? Revelou aí Thiaguinho, revelou Marinelali, revelou Roberta Sá. Roberta Sá também, a ideia a gente puxa pro Popstars, né? Que foi um fenômeno mundial que revelou gente aí por todo canto, e aqui no Brasil revelou o Ruge. Chegou um momento que parecia que todo mundo tinha que vir de um reality show. O público amava o storyline, né? A história que estava sendo contada ali, gostava de acompanhar e por um tempo conseguiu também revelar grandes artistas também. Sim, e eu acho que é uma estratégia, assim, é uma ideia excelente. Bom, eu amo reality show, né? Então vou acompanhar um reality Você show. assistia muito talent show lá naquela época? Muito reality show de música? Olha, pior que agora eu falei isso, mas não assisti. De música não te pegava muito, né? Não, eu comecei a assistir reality depois, assim, de música. Fui mais lá, bem mais lá pra frente. Não me pegava muito, não. Gostava mais de reality de bizarrice. Nossa, assim, amiga, eu amava Simple American Idol. Gostava de, tipo, reality de noiva, sabe? Qualquer coisa de feira de comidas e tal. E depois de música que eu fui assistir mais pra frente. Mas me irritava um pouco a teatralidade das pessoas, sabe? Você já conseguia pegar aquele stage ali já naquela época, né? Me irritava um pouco. Amiga, eu chorava que eu me acabava na época. Eu acreditava em tudo. Você gostava? O que mostravam ali pra mim, eu comprava. Mas é muito bom isso, gente. E é assim, você fica torcendo até o fim. Eu acho excelente você contar a história do começo ao fim, do jeito que você quer e revelar realmente essas pessoas, né, que são muito talentosas e deixar algumas pra trás muito louca. É tipo o comediante rejeitado do SNL, né? Tipo a Mindy Kaling, que foi demitida e depois voltou como personagem de si mesma. Eu fico pensando nessa galera aí que passa rejeitado do reality e depois, pá, chega, né? Sozinho. Mas foi uma máquina que colocou aí muita gente e é muito doido que hoje também é algo que meio que ficou pra trás, né? American Idol ainda existe, mas é algo bem típico lá dos Estados Unidos, não revela mais grandes estrelas, como já revelou em outrora. Karen DeWood, Kelly Clarkson, Jordan Sparks, Ada Lambert. X Factor anunciou que não ia ter mais temporada por tempo indeterminado. Popstars meio que só funcionou naquela época mesmo, né? Depois não vi mais, assim. Hoje em dia... Uma, duas. Não sei se tanta polêmica também, assim, colocou aí uma pazinha de terra neles, mas hoje... Eu acho que só o The Voice, né? Eu acho que só o The Voice que o pessoal gosta nem tanto assim de acompanhar para ver os artistas que vão ser revelados. Porque são muito poucos que conseguem uma carreira, uma grande base, né? Obviamente comparando com desses outros programas. Tem alguns amigos que participaram do The Voice que estão aí fazendo um ótimo trabalho no nicho deles, torcendo para que eles cresçam cada vez mais. Mas foi uma coisa que já teve um momento melhor para se revelar nomes. Porque, novamente, voltando na internet, né? Se você quer hoje, se você quer ganhar um destaque sem precisar de toda essa burocracia, você vai lá e coloca sua música no YouTube. YouTube até já foi um pouco mais forte até alguns anos atrás, né? Total. Hoje em dia já revelou aí Justin Bieber, já revelou Shawn Mendes, Alessia Cara. Metade
nos anos 2010, né? Já praticamente todo mundo via do YouTube. Se tivesse um viral, a gravadora já tava ali de olho. Ei, quem é que vai assinar com esse daqui? Todo mundo de olho ali no pessoal que faz cover. Acho que não deu uma... Agora é o TikTok, né? Que de repente sua música pode ser... Seu áudio pode viralizar, né? De alguma forma. Exato. Então, às vezes nem precisa, assim, de uma coisa muito extremamente finalizada, de toda uma produção disso, daquilo. Porque, por exemplo... Tipo, M to the Bees, aquela música, né? We all know the best MCs, M to the Bees. A menina foi lá e mudou o nome da música pra M to the Bees. Exato. Tipo, eu via, por exemplo, a Clarissa, não sei se você já escutou a música dela, passando pelo TikTok, é aquela... Nada contra ela, inclusive até faria, mas acho que... Não ouvi ainda. Então, ela bombou demais no TikTok, aqui nacional. Eu amo essa música, escutei demais, estava lá nas minhas mais ouvidas do ano, na retrospectiva. E daí foi pelo TikTok, foi o que aconteceu. Eu acho que com o advento da internet, eu amo essa palavra, usar o advento das coisas, meio que quebrou, não é que quebrou uma barreira, mas diminuiu um pouco a distância do fã pro ídolo. Eles meio que agora têm que ali, eles circulam pelo mesmo lugar agora, pelos mesmos caminhos. E dá pra mostrar o que você quer também, né? A sua vitrine é ampla, tem vários. Então, o reality é muito pra você colocar de repente dar o pontapé inicial pra se alguém for com a sua cara ali de uma audiência que ainda é muito grande, né? Da TV, dessa TV específica principalmente, vai te seguir e aí é lá que você pode fazer o seu showcase, né? Exato. Não no reality em si. Até porque eles não acompanham muito, né? Pelo que eu me lembro, eles não acompanham muito os bastidores da preparação das pessoas que vão cantar, né? Então acho que não dá pra estreitar um laço, né, com esses personagens, é mais... você consome ali até uma certa parte e depois que seja um sucesso. Até porque no próximo ano vai vir outra temporada e vai vir outros nomes, eles querem audiência e... assim, exato. Ganhou, a gente vai entregar aí pro mundo. Próximo ano a gente já vai ter que criar audiência com outras histórias, com outros cantores, com outras vozes e daí vamos seguindo em frente. Fernandinha, só puxando esse gancho, aproveitando que a gente já falou de reality show, já falou de artistas que influenciaram lá dos Estados Unidos, que influenciaram o pessoal pelo mundo inteiro, eu acho que a gente chega em um ponto muito característico, muito interessante pra gente falar sobre aqui, como era a música pop nacional por aqui no início ali dos anos 2000, final dos anos 90, virada do milênio, início dos anos 2000. Óbvio que já existia nos anos 90, nos anos 80, um pop rock, vamos dizer assim, com o Jota Quest, com a Marina Lima, com o Kid de Abelha. Mas, Titãs, né, Barão Vermelho. Toda essa galera. Não é que não existia pop no Brasil antes. Mas hoje em dia, quando a gente fala música pop, vai ter gente que vai falar, música pop é tudo que é popular. Amado, se você escuta uma certa música, sei lá, da Kim Petras, você não precisa nem saber se ela é popular ou não pra saber que aquilo é pop, né? É pop, então é verdade. É a estética pop. Estética. Ainda que o pop não tenha, assim, uma coisa que eu acho muito engraçada é que a gente consegue reconhecer o pop muito facilmente, mesmo que não tenha, assim, instrumentos característicos do gênero, não é como um country. Um country a gente sabe quais são os elementos que caracterizam, que dão a sonoridade do country. O rock, o funk... praticamente todo estilo musical, todo gênero musical tem ali os seus instrumentos característicos. E o pop eu enxergo mais como a estética, o envelopamento final do produto. E essas bandas que você citou aí do Brasil, do rock, né? É louco porque eu vejo muito como uma cena totalmente brasileira, né? Era muito do Brasil. Apesar de ser o gênero rock e tal, essas bandas que a gente falou aí eram muito do Brasil. Em letras também, depois, né? Letras. E depois do pop, com essa influência dos early ano 2000 aí, né, no Brasil, já era uma coisa mais universal, né? Já mais uma cara de exportação, digamos assim, né? Tipo... Ainda que muitos desses hits viessem de importação. Na época, e assim, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Na época ninguém ligava se era versão ou não. Tipo, tinha uma música de Sandy Júnior, eu acho que era No Fundo do Coração. E é uma versão de uma música do Savage Garden. Truly, Madly, Nossa, Deeply. É verdade. I wanna stay. Essa? I wanna on the mountains. Tinha Celine Dion, Imortal. Eles também é uma versão. Amiga, quer um exemplo melhor do que Ruge com Ragatanga? E assim,
ninguém ligava. A gente sabia, a gente tinha essa noção que, ok, é uma versão de uma música internacional. Mas eu acho que, até pela falta de acessibilidade, porque assim, naquela época era muito fácil você controlar o que ia entrar no Brasil. Se a gravadora de Sandy Júnior, se a gravadora do Ruge, se a gravadora da Vanessa Camargo não quisesse que a versão deles acontecesse, pelo menos aqui dentro do Brasil, aquela outra música, a versão original, não era trabalhada por aqui. Não, tanto que, eu tô lembrando, isso nos anos 80 também, né? Uhum. Que tinha nenhum Exato. de nós que fez Sempre Estar Lá e ver e voltar, que era David Bowie. Eu fui descobrir isso, essa é uma música que tocava sempre quando eu era bem pequena. Mas eu fui descobrir que era David Bowie, tipo, muito depois, quando eu fui conhecer Bowie. Nunca tinha ouvido Starman na minha vida, antes dos anos 2000 era assim. É mais ragatanga quando apareceu, depois que eu fui ver, nossa, a versão. E a gente falou aqui disso, mas agora que você puxou esse assunto, realmente, não era que era só o pop desse pessoal, só o pop dos teens da época. Era basicamente, tinha bastante coisa, porque agora eu acabei lembrando que tinha uma versão nacional de One of Us. What if God was one of us? Só que daí agora. Não acredito. Só que daí agora eu não lembro exatamente como era a versão em português. Caminhando sob o sol, no meio da multidão. Olha, tá vendo? Eu não conheço essa, mas tá vendo? É muito louco, tinha muita versão. Tinha muita. Desde a Jovem Guarda tinha essa tendência aí de pegar a música e fazer uma versão. É verdade! Tanto que esses dias, por agora, eu vi um viral de uma menina falando que a Ariana Grande tinha copiado Elis Regina. Ah, eu vi Tu isso! viu? Falei, não! Doida! Que a Ariana Grande, doida. tinha pegado o sample da Elis Regina. Nossa, eu falei, tá bom, então. Eu vi no TikTok isso também. É verdade. Aí, depois eu fui lá nos comentários ver se tinham avisado, aí avisaram. Eu falei, então tá bom. Então aqui talvez seja até um pouco injusto a gente falar que o pessoal do pop dos anos 2000, eles só faziam versões e tudo mais, mas era um comércio muito forte no Brasil, não só daquela época, mas de tempos antes. Eu acho que até eu acho que nesse caso a gente consegue ver uma evolução meio que de tudo, né? Porque hoje em dia o pessoal não aceita a versão, né? Se vier alguém... A última que eu vi, assim, que deu uma grande repercussão foi o Shallow Now, né? Nossa, mas... E tipo assim, não rolou, não deu certo. Não rolou! Mas então, o que eu acho é que assim, se pelo menos eles tivessem feito uma versão juntos até o final, juntos, sabe? Alguma coisinha mais bem adaptada. Juntos e Shallow Now. Nossa, porque as de Sandy Júnior, as do Titãs e tudo mais, Bombaram. eram muito bem feitas. No fundo do coração, eu tenho certeza que todo fã de Sandy Júnior aí não tem do que reclamar dessa letra. Era algo muito bem trabalhado. Agora, juntos e Shallow Now... Super! Juntos e Shallow Now. Não, eu nunca vou acreditar que um dia existiu uma reunião lá, que as pessoas estavam conversando e alguém falou assim, não, ele tá ótimo, vamos com Juntos e Tu acha Shallow que... Now. Mas tu acha que não foi assim, sei lá, tipo, ok, todo mundo conhece essa música. A gente não vai conseguir vender de uma forma assim que não pareça uma versão e tudo mais. Mas... Então vamos tentar, assim, dar uma aproximada, ver aqui pra não ficar tão distante, manter alguma coisa, e daí deu esse resultado? Porque assim, eu fico me perguntando assim... Porque assim, é muito surreal, cara. Eu amo essa história, eu jamais me esquecerei, porque olha, parabéns aos envolvidos, que ficou realmente um surrealismo. Eu acho que isso, na verdade, se aplica pra tudo. Eu acho que a gente teve um momento em que, ok, a gente gosta de fazer versões, o público daqui aceita versões, já deu certo lá fora, vai dar certo aqui também, só que hoje é algo que o pessoal vira o nariz. Sim, eu acho que já não cola mais tanto quanto antes, mesmo se a versão for bem feita, porque realmente a multiplicidade aí de coisas trazidas pelo universo da música brasileira, né? Uhum. Seja expressões, seja referências a personagens de novela e tal, coisas que são muito brasileiras. Uhum. Nada substitui isso, é muito legal. É verdade. É verdade. E o que eu acho que dá certo hoje não é mais nem a versão. O que dá certo hoje é você pegar a versão internacional, a música original, e tacar um funk, tacar um forró, e tacar um pisadinha, que fica muito mais engraçado. Nossa, aí sim. Gente, eu amo essas versões. Continuando aqui no âmbito nacional, uma coisa que eu acho que foi muito forte aqui
ali nessa viradinha também, começo do milênio, mas também era algo muito estético mundial, que eu acho que foi uma onda mundial que isso pegou, era a estética visual sobre como as coisas eram apresentadas. Os clipes, eu vejo isso muito forte em clipes, sabe? Eu só consigo me lembrar, assim, de clipes extremamente futurísticos, uma coisa assim, intergaláctico, robôs, computadores, isso, aquilo. Por exemplo, não sei se todo mundo aí vai lembrar desse, mas o clipe de Enrosca de Sandy Júnior, que foi inspirado... Meu Deus, sim! No Scream, né? Foi inspirado em Scream, do Michael Jackson, com a Janet. Era assim, algo... Cada clipe que eu assistia naquela época, assim, quando tinha um top 10 da MTV, ou quando tinha um Clipe Mania da Band também, que eu assistia muito também, parecia assim, todos assim, umas coisas, máquinas e isso e aquilo. Da J-Lo, que a gente descobriu que a bunda da J-Lo era perfeita. Exato. If you had my love, que era tipo aquela uma coisa... inteligência artificial, ela falando com o cara, meu. Era muito isso. E até a própria J-Lo, né, se beneficiou disso com um clipe de Waiting for Tonight, que virou, tipo, o hino do bug do milênio. Porque teve o bug do milênio, não sei se tu vai lembrar dessa crença, dessa crendice, desse conto popular que existiu ali na época. E daí a música do bug do milênio foi Waiting for Tonight, que era Esperando por Essa Noite, e daí do clipe ela ainda colocou ali a contagem, não sei se tu vai lembrar disso, né? Que tinha ali a contagem regressiva, e daí zerava, aí dava um blackout no clipe, e daí voltava tudo. Porque na verdade não existiu o bug do milênio, né? Não aconteceu. Foi só um surto coletivo. Esperei. Eu achei que ia rolar, estamos perdidos com o bug do milênio. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Amiga, eu lembro tão pouco disso, mas era tão forte que assim, todo mundo que viveu essa época deve lembrar. Não, e eu acho que esse conceito, assim, foi muito explorado na cultura como um todo. Esse conceito de virada do milênio, assim, o futuro chegou, essa coisa toda, a tecnologia, a revolução... Corrida espacial, nave espacial. Foi muito explorado isso. Tipo, eu lembro um clipe icônico que eu nunca esqueço a primeira vez que eu assisti, foi o de No Scrubs do TLC. Era uma coisa, era roupas, era aquele visual branco, era muita tecnologia. Óbvio, gente, se você for assistir hoje, se passaram 20 anos de avanço tecnológico, não vai ser, de efeitos especiais, não vai ser a mesma coisa, mas... Total! Nossa, mas assim, eu sempre amo assistir coisa que falava sobre o futuro hoje, porque eu acho que o futuro antigo, ele nunca fica ruim, sempre fica bom. Eu tava vendo um filme ontem que é Inimigo Meu, dos anos 80, e aí o cara vai pra um planeta, e tem um ET lá, enfim, eles ficam brigando, mas aí se ajudam e tal. E aí eu falei, gente, é impressionante, né? Porque os efeitos são horríveis, mas tá bonito. Você já toma como uma estética. E eu acho que é muito esses clipes, assim, tem uns efeitos que você fala, nossa, que péssimo, mas tipo, ai, que lindo, gente, eu não acredito que eles fizeram que isso, fofo, é muito como legal. eles conseguiram naquela época. Sabe, ficou uma estética boa. As roupas das meninas do TLC nesse clipe, perfeitas. E tinha também toda essa coisa clubber, né, assim, bem sci-fi no comportamento das pessoas. Era da noite, né? Isso eu acho que quando a gente olha pro hoje, quando a gente chega, assim, estética visual de hoje, é muito difícil a gente analisar algo que a gente tá vivendo no momento, né? Eu acho que às vezes a gente precisa passar um tempinho, talvez 2, 3 anos, 4, 5, pra olhar e ter uma noção, tipo, nossa, aquilo marcou, aquilo foi o que aconteceu naquele momento. É muito difícil, assim, às vezes a gente conseguir analisar o que a gente tá vivenciando atualmente. Mas assim, quando me pergunta assim, uma estética geral, óbvio, gente, a gente não tá aqui falando de exceções, óbvio que tem muitos clipes grandiosos, o modo turbo mesmo da Anitta com a Pablo e a Luísa Sonza, grandioso clipe, vários efeitos especiais, Call Me By Your Name, WAP, enfim, existe clipes grandiosos sim hoje em dia também. Mas quando você olha assim, toda sexta-feira é lançado pelo menos uns 30 singles, uns 10 clipes e tudo mais. Então, quando você junta tudo, me dá uma coisa assim meio mais orgânica, mais simples, mais flat, uma coisa meio tons pastéis. Eu consigo ver isso numa estética geral das coisas, parece que foi simplificando. Parece que no começo dos anos 2000 a gente teve assim uma busca pela evolução, pela tecnologia, pelo meu Deus, é o futuro. E daí quando a gente passa 20 anos a mais no futuro... Quando a gente passa 20 anos a mais no futuro, a gente tá retrô, a gente tá vintage.
eu acho que tem a ver também com a volta da simplicidade, quando a MTV passou a perder a relevância. Uhum. Porque eu lembro que na época que eu trabalhava na MTV, iam chegando os clipes novos, assim, a gente via o que tá chegando, né? A coisa ficava cada vez mais barata, o clipe, né? Não generalizando, né? Sempre tem as exceções. Quer dizer, generalizando sim, tô falando bem por cima. Sempre tem suas exceções e tal. Mas você vê que era uma produção tão intensa, sabe? E como as pessoas já entravam no YouTube pra ver, não é que ia até a estreia do clipe ligada com uma ação publicitária, não sei na onde, sabe? Então eu acho que a MTV foi perdendo relevância, o clipe foi perdendo relevância, e aí isso foi se traduzindo um pouco nessa simplificação das coisas, que eu acho que tá tendo seu comeback aí, porque, né? Tipo a Luísa Sonza, que tá bancando altos clipes caríssimos, né? Falando do pop nacional. A Glória Groove. Nossa, sim. Enfim, Pablo. Sempre tem, tipo, uns clipes. Os clipes estão bem incríveis, né? E internacionais também, como você bem falou do Lil Nas X. Eu tava tentando lembrar mais algum clipe, assim, bem grandioso. Os clipes do Post Malone. Sempre tem, tipo, uma narrativa que era algo muito comum ali no início dos anos 2000, que foi se perdendo nos 2010 e que eu acho que tá voltando agora. E sabe uma coisa que eu consigo notar? Que clipes também é onde a gente consegue ver muito desse resgate, desse revival dos 2000. Porque, tipo, eu tenho uma teoria pra isso. Eu não sei exatamente se é uma teoria ou se é só, enfim, uma constatação. Mas eu acho que quando a gente vê muito desse revival hoje, é porque os artistas de hoje, a galera que tem aí os seus 18, 20, 25, 30 anos, eles cresceram vendo o que estava acontecendo no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Foi dali que eles pegaram as referências dele, foi ali que eles criaram o gosto para ser artista, para ir se desenvolvendo, para chegar onde eles estão hoje também. Total. E daí, quando a gente olha, é mais do que comum que eles referenciem isso. Que referenciem aquilo que eles... Total! Eu comprei essa teoria já. Já tô nela. Nem sei se é outra. É verdade. É muito disso, sim. Né? Quando a gente olha pra Normani, né? Vontade de... Normani. A pessoa olha e fala, lembra do que era, né? Essa coisa da grandiosidade visual também do trabalho, quanto era importante. Fala, não, na minha época, quem eu admirava, XYZ é assim, e volta pra essas raízes. Nossa, total. É o famoso ciclo do 20 anos, né? Com 20 em 20 anos, tudo vai se repetindo de alguma forma. Tipo, nos anos 90, a referência dos anos 70, aí daí nos anos 2000, aí uma referência aos anos 80, aí daí a gente chega em 2020, a referência volta a ser os anos 2000, com resquícios de cada coisinha que ele também tava ali respingando naquele momento. Super. Quando eu vi aquele clipe que esse clipe da Victoria Beckham foi tão flopadinho que eu acho que não é um clipe icônico. Não é um clipe icônico, mas quando eu vi a Dua Lipa lançando aquele I Don't Give a Fuck, que é ela de laranja, de azul, ela lutando contra ela mesma, fraquezas, forças e tudo mais, aquele conceito de dança. Eu digo, meu Deus, é igual o clipe de Not Such a Innocent Girl da Victoria Beckham. E daí a gente consegue puxar até pra quando são referências mais assim, mais explícitas mesmo. Por exemplo, quando a Anitta e o Kevinho recriaram o clipe de I'm still in love with you, boy. Ali foi claramente uma recriação, uma referência e tudo mais, tipo, era uma homenagem. E daí... citação, né? Total. E daí é nessas coisas que a gente consegue ver que, nossa, 2020 não poderia ser mais diferente dos anos 2000, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter tanta coisa assim que lembra, tanta coisa parecida ao mesmo tempo, né? Mas, Fernandinha, agora que a gente falou tudo isso, o que mais de legal tu acha que acontecia lá naquela época e o que mais de legal tu acha que é de hoje, que é característico de hoje? Eu posso começar? Pode, começa. Tá, então eu vou começar assim. Algo que eu amava ali no começo dos anos 2000 era a forma como os artistas divulgavam os trabalhos deles. Eles não tinham preguiça de... Eles não tinham preguiça de ir em todos os programas do mundo que tivesse.
Tipo, se você coloca Britney Spears Stronger Live no YouTube, vai ter performance em todo canto, vai ter em todo canto. E assim, era... Mas tem um na esquina da casa dela, no shopping, era muito, De Baby né? One More Time eu sei que tem no shopping, de Baby One More Time No eu shopping, total. Mas, assim, era muita coisa. Tipo, o pessoal não tinha, assim, tanta preguiça. Eu não tô nem falando, assim, de artista novato. Se você for olhar Hang Up, da Madonna, tem muitos lives em programas de TV, em premiação, porque em 2005 a Madonna já tinha ali pelos seus 20 anos de carreira, e ainda assim, tava lá em todo o programa, divulgando também. E, hoje em dia... O último caso que eu vi, o pessoal tava fazendo piada, tipo, a Dua Lipa tava divulgando Don't Start Now em todos os lugares, foi divulgar na Coreia do Sul, foi divulgar na Austrália, foi divulgar em todas as premiações norte-americanas, divulgou pelo Reino Unido, tava em todo canto, e o pessoal tava fazendo piada, tipo, nossa, ela tá desesperada, né, pra fazer esse single hitar. Mas esse é o trabalho dela, ela tem que divulgar. É o trabalho dela. E quando não divulga, também as pessoas xingam. Aí tipo, também reclama, aí tipo, nossa... Como é que vai essa agradar, Rihanna galera? Não vai agradar. Oh. O negócio é que, vamos jogar pedra mesmo, não interessa o que a pessoa faça. É difícil a gente pegar os últimos lançamentos, porque teve pandemia, então daí dificultou tudo, mas já há um bom tempinho que a gente tá vendo que o pessoal não faz assim tanta questão de fazer muitas performances, de divulgar em vários lugares. E era... Como se a internet só, né, segurasse essa divulgação. Tipo, solta aí, lança um clipe, faz 2, 3 programas de TV, uma premiação, se tiver, tá ótimo, e que seja um sucesso. Geralmente é muito dessa energia que eu cito as coisas acontecendo. Não, é verdade, sim. Tem uma da Britney Spears maravilhosa, não sei se tu vai lembrar dessa, que era uma Qual? de Lucky, que eu não sei se era no Top of the Pops ou se era no CD UK, eu sei que era num programa do Reino Unido, se eu não me engano. E daí ela tava cantando Lucky, e daí no palco, acho que ela gravou em duas partes, óbvio que ela gravou em duas partes. Ela gravou a primeira parte cantando, e daí uma segunda com ela na plateia assistindo ela mesma. Não sei se tu vai lembrar dessa. Maravilhosa. Eu acho que é Top of the Pops. Acho. Eu também acho que é Top of the Pops, era alguma coisa assim. Então, o pessoal era criativo também, não era só cantar, fazer a mesma coisa em vários lugares, era... Cada lugar, às vezes, levava uma estética diferente, uma ideia diferente para apresentar aquilo. Tinha que realmente acontecer. Agora, algo que eu acho que é muito bom hoje, que é realmente que veio aí com a evolução das coisas e tudo mais, é como hoje em dia tudo é muito plural e não necessariamente depende só dos Estados Unidos. A indústria fonográfica norte-americana ainda é muito importante, ainda tem muita influência, a gente sabe disso. Mas hoje, quando você abre uma plataforma global como o Spotify, você vê que tem... a galera tá de todo mundo por lá, sem depender necessariamente dos Estados Unidos. A gente tá vendo o K-pop tendo o espaço dele, a gente tá vendo a música hispânica, reggaeton, a música latina como um todo, não sendo só um momento. Hoje em dia é muito mais plural, e eu sinto que é por conta aí de... plataformas que realmente refletem tudo o que acontece. Tipo, quando a gente vem para um Spotify, que tá todo mundo que escuta tudo ali, ele vai te dando paradas, ele vai te dando isso, ele vai te dando aquilo, a gente consegue até ver uma volta da representatividade do Brasil no mercado mundial. Que a gente falou sobre a quantidade de usuários que a gente... A gente falou da quantidade de usuários que estão usando hoje. O brasileiro não abraçou o iTunes, mas o brasileiro abraçou demais o Spotify. E daí a gente vê, tipo, até mesmo o interesse das pessoas em gravar com o pessoal daqui. Hoje em dia a gente tem tanta colaboração de artistas nacionais com artistas mundiais, artistas de fora, e às vezes eu acho que é uma troca, é literalmente uma troca. É gigante, né? É gigantesco, em termos amiga. de número de pessoas, é gigante, então... E tá crescendo mais a cada Isso é dia. legal. Bom, a gente tá vendo aí Pedro Sampaio conseguindo entrar nas paradas da Billboard, acho que é Billboard excluindo Estados Unidos. É um Billboard Top 200, excluindo Estados Unidos, e sempre a gente consegue entrar lá. A Glória Groove já entrou, Pedro Sampaio, Anitta já entrou no Hot 100 da Billboard. E daí a gente vê isso acontecendo, mas não é pontual, é frequente. Quando é um hit aqui no Brasil, a gente entra em paradas mundiais. E daí a gente vê isso vindo de todo lado, É não só Brasil, mas também não só música latina, mas não só K-pop, mas é meio que acontece tudo hoje em dia. A gente consegue ver, a gente consegue enxergar melhor o mundo hoje. Assim, o mundo da música a gente consegue enxergar melhor, a gente consegue ver que tem um monte de gente legal em todo canto. Eu tô contigo também. Coisa que era um pouco difícil naquela época, gosto, né? Uma das características atuais que eu mais gosto no mercado musical, definitivamente é essa.
E é engraçado, porque às vezes eu nem, por exemplo, K-pop, eu não manjo nada, que você manja para um caramba. Eu já ia falar palavrão, já ia destruir seu algoritmo aqui. Mas eu nunca me interessei e tal, né? Quando a coisa foi crescendo, eu falei, não, gente, que é isso que tá acontecendo? E aí você vai ver, era totalmente diferente do que eu imaginava. O visual, a estética, me fez me interessar até pelo cinema sul-coreano, Nossa, sabe? sim. Tipo, mais coisas, fora as coisas que bombam, Parasita, lógico, vai chegar em mais gente, mas assim, você vê até nas plataformas de streaming muitas produções e tal. Então, você vê que tem uma estética do país, tem algumas coisas que se repetem, né, da cultura e tal, que é muito legal, que a gente não teria nenhum acesso. Acho muito legal ter descentralizado dos Estados Unidos e ter tudo isso ter sido englobado, né, da música hispânica, do K-pop e etc, que veio mais coisas por aí também. E uma coisa que eu gostava na época, eu acho que era esse vigor na produção de apresentações de clipes. E eu acho que tá voltando, a gente comentou, né? Clipe, coreografia, existia uma ansiedade das pessoas esperando um clipe muito grande, que se perdeu e há alguns anos tem voltado com a mesma intensidade. Então eu acho que é isso, assim, né? E uma coisa que eu gosto de agora foi justamente o desmonte dessa persona perfeita desses ícones dos anos 2000, né? Com tudo que aconteceu, com toda a perseguição da imprensa, que figuras como Britney Spears, olha o que aconteceu, gente. Uma coisa inédita na história da justiça americana, que um movimento Free Britney, sabe, conseguiu uma revisão do conservatorship da mulher que ela tava tentando há 13 anos, né? Assim, desde 2009 que ela tava tentando. Enfim, e eu acho que é esse desmonte da humanização dos ídolos, eu acho melhor, porque é mais saudável pra todo mundo, sabe? Porque gera até senão menos vira expectativas só pra eles cumprirem, né? Tipo, meu Deus, será que minha carreira vai acabar se eu não fizer isso, se eu não atingir esse nível de expectativa que as pessoas têm? É mais saudável pra eles mesmo. Fernandinha. Muito obrigado por ter topado esse convite em cima da hora, gente. Nossa, eu não sei quanto tempo de duração vai ter esse vídeo, mas nossa, a gente começou aqui por muito tempo. Foi muito melhor do que eu esperava. Eu montei uma pauta, a gente olhou pra pauta tipo 3 vezes, porque foi tudo aí, foi tudo acontecendo. Nossa, foi muito incrível, foi muito incrível. Muito obrigado por achar esse tempinho aí nessa agenda corrida de final de ano pra vir gravar aqui hoje. Imagina. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Foi muito delicioso gravar com você, esse papo maravilhoso, de verdade. Me diverti genuinamente. Tem umas gravações que são muito maravilhosas, essa foi uma delas. Ai, que incrível! Então aí, gente, se vocês quiserem uma parte 2, porque, nossa, se a gente pudesse, ainda tinha tanta coisa pra gente falar. Nossa, se a gente fosse, assim, listar, se fosse deixar corda, se fosse, assim, um feriado, um fim de semana só gravando aí o que a gente tava fazendo e tudo mais, nossa, essa conversa ia durar muito tempo ainda. Tem tanta coisa, tem tantos caminhos pra se desdobrar ainda. Mas, gente, eu preciso liberar a Fernanda, né? Porque ela quer curtir o final de ano dela. Eu tô aqui ocupando a menina por esse tempo todo. Mas se vocês falarem que querem uma parte 2, ó, vou cobrar ela. Então... Eu já topo. Ai, que incrível. Já digo que topo. Então, Fernandinha, fala aí onde o pessoal pode te encontrar. Vocês podem me encontrar no Instagram, lá no @Fernanda Soares. Eu tenho um canal chamado Hollywood Forever TV, que fala sobre Hollywood, sobre histórias, causos trágicos e mágicos da Hollywood de hoje e de antes também, né? Muito conteúdo vintage. E aí, se vocês quiserem conhecer o canal, lá no YouTube Hollywood Forever TV, no Instagram @hollywoodforever.tv, e tem um portal de notícias também, com a curadoria do HFTV, que é Hollywood Forever. Mas, amiga, não precisa se preocupar em passar tudo certinho, não. Me passa os links que eu coloco tudo aqui na descrição pro pessoal ir lá seguir em tudo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer ele. Esse provavelmente é o nosso último vídeo do ano e janeiro a gente vai tirar aí alguns dias off pra organizar algumas coisinhas por aqui, mas logo em breve a gente vai estar voltando. Mas espero demais que vocês tenham gostado dele tanto quanto eu gostei de fazer.
Então, um feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo, Fernandinha. Feliz ano novo! Feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado por esse ano, por vocês estarem aqui mais uma vez. Foi incrível. E no próximo ano vai ter muita coisa, vai ser muito melhor. Isso aqui foi só um gostinho. Quis encerrar com a Fernandinha só pra dar, assim, um gostinho das coisinhas novas que estão vindo por aí. Ah, curiosa? Curiosa já. Então, bom, pessoal, por hoje é isso e vamos nessa. Êêêê!